Aquário, existe um ajuste financeiro que você precisa fazer agora e que vai redefinir a sua relação com dinheiro e liberdade de uma forma que você não imaginava ser possível. E não estou falando de investimentos ou estratégias financeiras convencionais. Estou falando de algo muito mais fundamental e muito mais poderoso. Você tem uma crença profundamente enraizada de que dinheiro e liberdade são forças opostas. Que quanto mais dinheiro você busca, mais liberdade você perde. Que a segurança financeira exige sacrifícios que comprometem a autenticidade. Que para ser verdadeiramente livre, você precisa se desapegar do material. E essa crença, por mais nobre que pareça, está te custando caro. Literalmente. Porque enquanto você trata dinheiro como inimigo da liberdade, você inconscientemente sabota cada oportunidade de abundância que aparece. Rejeita propostas que poderiam te pagar mais porque elas parecem aprisionadoras. Aceita menos do que vale porque cobrar o justo parece ganancioso. Evita conversas sobre dinheiro porque elas parecem superficiais para alguém que se preocupa com ideais maiores. E o resultado é um aquário brilhante, visionário, cheio de ideias extraordinárias, mas constantemente limitado por recursos que não refletem o valor real do que ele oferece ao mundo. O ajuste inteligente deste momento é exatamente sobre corrigir isso. Não para te tornar materialista, mas para te tornar coerente. Porque incoerência entre o seu valor e a sua compensação não espiritualidade. E autossabotagem. Fluxo 1. A primeira coisa que precisa mudar é a história que você conta a si mesmo sobre dinheiro. Porque toda relação financeira começa com uma narrativa interna. E a narrativa de Aquário sobre dinheiro é quase sempre problemática. Você cresceu ouvindo ou absorvendo mensagens que associam riqueza à corrupção, sucesso financeiro à falta de valores, abundância material à pobreza espiritual. E essas mensagens se cristalizaram em crenças que operam abaixo da sua consciência, sabotando cada movimento na direção da prosperidade. Você não percebe porque a sabotagem é sofisticada. Não é grosseira. Não é óbvia. E uma sabotagem intelectual. Você constrói argumentos brilhantes para justificar porque não precisa de mais dinheiro. Porque o suficiente é suficiente. Porque a simplicidade é mais nobre do que a abundância. E esses argumentos são tão elegantes, tão lógicos, tão bem construídos que você mesmo acredita neles. Mas por baixo desses argumentos, a verdade é mais simples e menos confortável. Você tem medo de ter dinheiro. Medo do que a abundância faria com você. Medo de se tornar alguém que você não respeita. Medo de perder a sua identidade de pensador livre e independente. Medo de que o dinheiro te corrompa de alguma forma que você não consegue prever. Mas esse medo é baseado numa premissa falsa. A premissa de que dinheiro muda quem você é e não muda. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é generoso, mais dinheiro te torna mais generoso. Se você é criativo, mais recursos te permitem mais criação. Se você valoriza a liberdade, mais dinheiro te dá mais liberdade. A equação não é dinheiro versus liberdade. E dinheiro como ferramenta de liberdade. E a única coisa que impede você de usar essa ferramenta é a história errada que você conta sobre ela. Fluxo 2. O ajuste inteligente que o universo está te pedindo tem uma dimensão prática que você não pode ignorar. Você precisa olhar para onde o seu dinheiro vai e perguntar se cada gasto reflete quem você realmente é e o que você realmente valoriza. Porque Aquário tem um padrão curioso com gastos. Você não gasta em luxo convencional. Você gasta em experiências, em conhecimento, em coisas que alimentam a mente. E isso é bonito. Mas você também gasta em coisas que não te servem. Em compromissos financeiros que mantêm por lealdade a decisões antigas. Em assinaturas que esqueceu que tem. Em generosidades que não são recíprocas. Em investimentos de tempo e dinheiro em projetos que você sabe que não vão a lugar nenhum mas que continua alimentando porque abandonar parece derrota. O ajuste inteligente começa com um inventário honesto. Não doloroso. Honesto. Olhar para cada real que sai da sua conta e perguntar se ele está alinhado com quem você é agora. Não com quem você era quando começou a gastá-lo. Não com quem os outros esperam que você seja. Com quem você é agora. E tudo o que não estiver alinhado precisa ser reavaliado. Não eliminado necessariamente. Mas reavaliado com consciência. Porque cada real mal direcionado é um real que não está disponível para o que realmente importa. E o que realmente importa para Aquário é liberdade. E liberdade custa dinheiro. Não muito. Mas custa. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E o lugar mais lógico é a realocação do que está sendo desperdiçado.
Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Fluxo 3. Vamos falar sobre quanto você cobra pelo que faz. Porque essa é a área onde o desalinhamento é mais gritante e mais custoso. Aquário tem uma tendência quase patológica a se desvalorizar profissionalmente. Não por falta de confiança no seu trabalho. Você sabe que é bom no que faz. Você sabe que suas ideias têm valor. Você sabe que sua perspectiva única vale dinheiro no mercado. Mas na hora de colocar um preço, algo acontece. Uma voz interna diz que cobrar muito é arrogância. Que se o trabalho é bom, ele deveria falar por si mesmo. Que pessoas de verdadeiro valor não precisam se promover ou se precificar alto. E essa voz, por mais que pareça virtuosa, está te roubando. Está literalmente tirando dinheiro do seu bolso. Porque o mercado não funciona por mérito automático. Funciona por percepção de valor. E a percepção de valor é diretamente influenciada pelo preço que você coloca. Quando você cobra barato, o mercado entende que você vale barato. Quando você cobra o justo, o mercado entende que você vale o justo. E quando você cobra prêmio, o mercado entende que você é prêmio. E o irônico é que a qualidade do seu trabalho provavelmente é a mesma em todos os 3 cenários. O que muda é apenas a percepção. E a percepção muda o tipo de cliente que te procura. O tipo de oportunidade que aparece. O tipo de projeto que chega até você. Cobrar mais não é apenas receber mais dinheiro. E atrair melhor. Melhor trabalho. Melhores pessoas. Melhores desafios. Tudo o que Aquário precisa para prosperar. Fluxo 4. Existe um componente da relação entre dinheiro e liberdade que Aquário precisa entender de forma visceral, não apenas intelectual. Liberdade sem recursos e teoria. E bonita no papel, eloquente num discurso. Inspiradora num livro. Mas impraticável na vida real. Você não pode viajar sem dinheiro. Não pode explorar sem dinheiro. Não pode dedicar tempo a projetos que ama sem ter as contas pagas. Não pode dizer não a trabalhos que drenam sua alma se depende deles para sobreviver. A liberdade que você persegue, a liberdade de tempo, de escolha, de direção, tem um preço de entrada. E esse preço é a segurança financeira básica que você precisa parar de tratar como irrelevante. Não estou te pedindo para se tornar obcecado com dinheiro. Estou te pedindo para tratá-lo com o mesmo respeito que você trata suas ideias. Com a mesma seriedade que você trata seus projetos intelectuais. Com a mesma dedicação que você trata sua vida mental. Porque dinheiro, quando bem administrado, é a ponte entre a liberdade que você imagina e a liberdade que você vive. E essa ponte precisa ser construída com intenção, não deixada ao acaso esperando que o universo resolva por você. O universo ajuda quem se move. E mover-se financeiramente não encontraria a espiritualidade. E a forma mais prática de honrar os dons que você recebeu. Há algo que conecta dinheiro e liberdade de uma forma que você provavelmente nunca considerou. E a questão do tempo. Tempo é a moeda real da liberdade. E dinheiro é o que compra tempo. Quando você tem recursos suficientes, você compra o tempo de volta. Tempo para pensar, para criar, para descansar, para explorar, para simplesmente ser. E quando você não tem recursos, você vende tempo. Troca horas da sua vida por dinheiro que mal cobre as necessidades básicas. E o trágico é que Aquário, um dos signos que mais precisa de tempo livre para funcionar no máximo do seu potencial, e frequentemente o signo que mais vende tempo barato. Porque não percebe que ao se desvalorizar financeiramente, está se desvalorizando temporalmente. Cada real que você deixa de cobrar e um minuto que você perde. Cada projeto que você aceita abaixo do preço justo e uma hora que você poderia estar usando para algo que realmente importa. A equação é simples. Cobre mais. Trabalhe menos. Viva mais. E no espaço que se abre entre trabalhar e viver, crie o que só você pode criar. Pense o que só você pode pensar. Sonhe o que só você pode sonhar. Esse espaço é a verdadeira liberdade. E ele começa com uma decisão financeira que você está adiando. Fluxo 5. O ajuste inteligente do momento também envolve a forma como você pensa sobre o futuro financeiro. Aquário tem uma relação curiosa com o planejamento financeiro. Você vive no futuro em quase todas as áreas da vida, menos na financeira.
Financeiramente, você tende a viver no presente de uma forma que beira a imprudência. Não porque seja irresponsável, mas porque pensar no futuro financeiro te obriga a confrontar a possibilidade de que a vida não vai se resolver magicamente, de que a abundância não vai cair do céu, de que você precisa tomar decisões práticas, mundanas, nada glamorosas sobre poupança, investimento e proteção financeira. E essas decisões parecem pequenas demais para alguém que pensa em mudar o mundo. Mas o mundo é mudado por pessoas que têm a base coberta, que não precisam se preocupar com as contas no final do mês, que têm a liberdade financeira para dizer não ao que não se alinha e sim ao que importa. Construir essa base não é traição aos seus ideais, e o alicerce sobre o qual seus ideais podem se manifestar. Sem ela, seus ideais ficam no campo da teoria. Com ela, eles têm a chance de se tornar realidade. E a realidade é onde Aquário precisa viver. Não no mundo das ideias. No mundo real. Onde ideias se transformam em impacto. Onde visões se transformam em projetos. Onde sonhos se transformam em legado. Fluxo 6. Existe um último aspecto desse ajuste que é talvez o mais transformador de todos. E ele diz respeito à forma como você recebe. Porque Aquário é excelente em dar e péssimo em receber. Você dá ideias, tempo, energia, atenção, ajuda sem pensar duas vezes. Mas quando alguém tenta te dar algo, você resiste. Recusa elogios. Minimiza presentes. Desvia de reconhecimento. Age como se receber fosse uma dívida que precisa ser imediatamente quitada. E essa resistência a receber se estende ao dinheiro. Você resiste a receber mais do que acha que merece. Resiste à abundância que vem sem esforço. Resiste a presentes financeiros do universo porque a sua mente diz que se você não sofreu para ganhar, não é merecido. Mas o universo não opera por mérito do sofrimento. Opera por alinhamento. E quando você está alinhado com quem você realmente é, a abundância flui naturalmente. Sem esforço extraordinário. Sem sacrifício. Sem dor. Flui porque é a consequência natural de alguém que está fazendo o que foi feito para fazer de uma forma que honra quem ele realmente e permita-se receber. Sem culpa. Sem desconfiança. Sem a necessidade de justificar porque você merece. Você merece porque existe. Porque contribui. Porque o que você oferece ao mundo tem valor. E quando você permite que esse valor retorne na forma de abundância, você completa o ciclo. O ciclo de dar e receber que sustenta toda a vida. Que sustenta toda a natureza. Que sustenta todo o universo. Você não está fora desse ciclo. Você é parte dele. E a sua parte inclui receber com tanta graça quanto você dá. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Fluxo 7. Aquário, eu encerro com uma verdade que precisa ser a fundação de tudo o que você faz a partir de agora em relação a dinheiro e liberdade. Você não precisa escolher entre ser quem você é e ter o que você merece. As duas coisas não são contraditórias. Nunca foram. A contradição existia apenas na história que você contava sobre si mesmo. A história de que pessoas de verdadeiro valor não se preocupam com dinheiro. A história de que a liberdade verdadeira e desapego total. A história de que cobrar o que vale e traição aos ideais. Todas essas histórias estão erradas. E o ajuste inteligente deste momento é simplesmente reescreve-las. Escrever uma nova história onde você é brilhante e próspero. Onde você é livre e seguro. Onde você é idealista e prático. Onde você muda o mundo e é bem compensado por isso. Essa história não é fantasia. E a realidade que está disponível para você se você parar de se sabotar e começar a se alinhar. Alinhar o que você vale com o que você cobra. O que você oferece com o que você recebe. O que você sonha com o que você constrói. Esse alinhamento e o ajuste inteligente. E ele começa com uma decisão que você pode tomar agora. Não amanhã. Não quando tiver mais coragem. Agora. A decisão de tratar dinheiro como aliado da sua liberdade. Como ferramenta do seu propósito. Como extensão dos seus valores. E quando você fizer isso, quando essa decisão se instalar no mais profundo do seu ser, você vai perceber que a abundância nunca esteve longe. Ela estava esperando você parar de empurrá-la para longe. E estava esperando você dizer sim. Diga sim, Aquário. O universo está esperando para responder. Você tem duas opções depois deste vídeo.
fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.